Formar em nossas mentes a figura divina do Mestre Jesus, com toda a sua luminosidade, seu olhar amoroso, ao qual agradecemos a sua presença, a presença de seus mensageiros entre nós, os bons espíritos que nos assistem, mesmo antes que mesmo tenhamos consciência de nossas necessidades, eles já estão à nossa volta, nos auxiliando no que é possível. E por isso te agradecemos, Senhor, e te pedimos que tenhamos sempre a compreensão necessária para que possamos atender ou possamos entender as inspirações desses nossos amigos e que nos fortaleça, para que as lições aqui aprendidas não fiquem só nas nossas mentes, mas que passem também aos nossos corações, para que eduquemos nossos sentimentos e passemos a praticar tudo isso no nosso dia a dia. Sabemos que a jornada é longa, que temos muito que aprender, muitas imperfeições a corrigir, mas a vontade de vencer, de trabalhar é grande. Ensina-nos, Mestre, a jamais perder uma oportunidade de trabalho no bem, que saibamos reconhecê-las e que a Tua luz e o Teu Evangelho sejam nossos guias em nossas decisões, em nossos atos. Ensina-nos a amar e a respeitar a todos, independente de sua condição ou da nossa. Assim te agradecemos, Mestre amigo, agradecemos aos bons espíritos, mentores dessa casa, e pedimos a permissão para iniciarmos o nosso trabalho doutrinário dessa tarde. Muito obrigado e que assim seja. Bom, o nosso palestrante hoje é um trabalhador da casa, Antônio Mori Escuri, que vai nos falar sobre um tema interessante, né? Uma pergunta, na verdade, estamos aproveitando? Eu não sei bem o que é, não sei se é aproveitando o bom tempo, aproveitando as férias, aproveitando a praia, mas nós vamos deixar ele falar sobre o assunto, sobre o que nós estamos aproveitando. Uma boa tarde a todos. É uma pergunta intrigante essa? Intrigante? Sim. Como disse o nosso companheiro Leandro, estamos aproveitando a praia, o dia bonito, o sol, a brisa, essa cidade maravilhosa de Balneário Camboriú. É disso que nós iremos falar aqui na Casa de Jesus? Não. Pretendo, se Deus assim o permitir, abordar o que estamos aproveitando com o que já sabemos, com o que já conhecemos da doutrina espírita, do Espiritismo. Por gentileza, quem está vindo pela primeira vez ao Centro Espírita Casa de Jesus, por favor, levante o braço. Ok. Quem está vindo a mais ou menos 10 exposições doutrinárias, por favor, levante o braço. Ok, obrigado. Percebam então que a grande maioria já vem há bastante tempo. Já vão entender por que eu fiz essa questão. Vejam, o que nós estamos aproveitando da veneranda doutrina espírita? E ela tem informações, tem provas, tem comprovações de dados da maior importância ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano aqui na Terra. Por exemplo, a partir de 18 de abril de 1857, quando veio a lume a obra fundamental do Espiritismo, sua obra mais importante, chamada O Livro dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, cujo nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denis Rivail. Allan Kardec era um pseudônimo. Através dessa obra e das outras subsequentes, ficou comprovado que a vida é uma só. Muita gente diz, não, a vida é uma só. De fato é mesmo, uma vida só. Apenas que
desdobrada em várias existências. Algumas pessoas dizem, não, no meu corpo há um espírito. Há um pequeno equívoco. Não. Nós somos espíritos que temos um corpo material, grosseiro, denso, um corpo carnal. Esta distinção é importante, porque o espírito é o comando de tudo. Quem comanda é o espírito. Está ligado ao corpo material, a este nosso corpo, através do perispírito. Para quem não conhece esse termo, é fácil de entender. Peri vem do latim perímetro, periferia. O perispírito é o corpo que envolve o espírito e que o interliga ao nosso corpo material. De tal maneira que todos aqui neste auditório, sem dúvida nenhuma, morrerão. Mas morrerão como? Morrerão seus corpos materiais, seus corpos físicos. Morreremos sim, morre o nosso corpo físico, que se decompõe ou se transforma, ou é cremado, mas o espírito jamais. O espírito jamais, porque é imortal, é indestrutível. E a individualidade de cada um será inteiramente preservada. É inteiramente preservada. De tal modo que sai o espírito do corpo, mas não sai da vida. O que isso significa? Significa que a vida tem continuação. Estamos nesse momento no planeta Terra, que é um planeta de categoria inferior do universo, porque didaticamente, numa explicação, ele está apenas acima dos chamados mundos primitivos e estamos abaixo de todos os demais. É um planeta de provas e de expiações, onde prevalecem ainda o mal e a imperfeição. Outra informação da maior importância. Prevalece na Terra o mal, prevalece na Terra a imperfeição. Logo, quem procura a perfeição na Terra, estará procurando praticamente o impossível. Exceto os espíritos em elevadíssima missão, todos nós somos imperfeitos. Temos qualidades, temos defeitos, temos erros, temos males, temos equívocos, mas estamos construindo o nosso futuro. E por que é importante termos essas informações? Porque se nós sabemos que somos imortais, que o nosso espírito é imortal, e o espírito, para quem não sabe, é o ser pensante da criação, é o verdadeiro ser, é o ser pensante, é o verdadeiro ser. Nós somos espíritos e estamos na carne neste momento. No plano espiritual, há pessoas como nós apenas que desvestidas do corpo físico. Há espíritos inúmeros, milhares. Muito bem. A doutrina espírita informa com precisão, e é importantíssimo para nós também, que estamos aqui na Terra para aprender. A Terra, ora é uma escola, ora é uma prisão, ora é um hospital, para aprender o máximo possível, a começar pelo aprendizado da fraternidade. Fraternidade é uma palavra que vem de fratello, no italiano, irmão. Ou seja, aprender a fraternidade é o mesmo que colocar em prática o ensino máximo de Jesus Cristo, consubstanciado na célebre e milenar sentença, que todos nós conhecemos seguramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, quem ama ao próximo como a si mesmo, estará por esse mesmo motivo, amando a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo é o mesmo que fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. É o ensino máximo do Cristo, o ensino máximo de Jesus, o Cristo. E para amar ao próximo como a si mesmo, há um pré-requisito. Para amar plenamente, é preciso conhecer-se.
Para amar ao próximo, eu preciso me conhecer. Ou melhor dizendo, eu preciso me amar. Para amar ao próximo, eu preciso me amar. E só posso me amar se eu me conhecer. Daí a razão pela qual o conhecer-se a si mesmo, o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. Questão 890 do Livro dos Espíritos, a obra fundamental. Então são essas noções da maior importância, pelo menos a meu ver, que estaremos colocando aqui para todos. E o expositor espírita, para quem não sabe, ele expõe, se expõe e ao mesmo tempo está falando em primeiro lugar para ele mesmo, até pela distância. Daqui para cá é bem menos do que daqui para lá, não é verdade? Estou falando para mim mesmo. Por que é importante saber isso? Porque se nós somos imortais e indestrutíveis, nós viveremos para sempre. A vida vai continuar no plano espiritual. Então, não adianta dizer, não, eu já me aposentei, questão encerrada. Com todo o respeito, a questão não está encerrada. Vai continuar para todos. Desencarnem jovenmente ou desencarnem com bastante idade. Vai continuar. E por isso é importante que nós saibamos disso e tomemos as providências necessárias em nosso favor, em favor da nossa família, das pessoas que amamos, que queremos bem, dos nossos amigos e conhecidos e etc. Agora, detalhe da maior importância: o Espiritismo não impõe absolutamente nada a ninguém. Não impõe. Não impõe a seus seguidores, a seus profitentes e muito menos a terceiros. A pessoa faz se estiver convencida e o desejar. Se não, não faz. Não impõe nada. E é tudo muito simples, como se pode ver aqui por essa ajeitadíssima casa que tem o nome inspiradíssimo de Centro Espírita Casa de Jesus. Tudo simples. A exemplo do que foi a vida de Jesus na terra enquanto aqui esteve. Um exemplo maravilhoso de simplicidade, do começo ao fim. Muito bem. Está compreendido até aqui? Ok. E não pensem que quem expõe a doutrina espírita fica tranquilo, não. Pode aparentar calma, mas fica um bocado nervoso. E especialmente quando encontra alguém lá fora, um outro dia, e a pessoa diz, puxa, depois de 2 ou 3 minutinhos, gostaria de falar com você? Claro, como não? Ah, eu queria trocar umas palavras, uma opinião sobre uma coisa que você disse lá. Quando a pessoa faz isso, eu digo, meu Deus do céu, santíssimo, o que foi que eu disse? Não é? Daí ela conta, mercê de Deus e do protetor, a gente consegue conversar e acertar tudo, porque de vez em quando você fala alguma coisa que pode mudar o rumo da vida daquela pessoa, sem que tenhamos essa intenção. A nossa intenção é a melhor possível, mas nem sempre alcança os resultados, até porque cada qual vê de um jeito, cada qual entende de um jeito, como é natural, né? Os que têm idade mais avançada como eu, sabem disso de cor e salteado. Muito bem, a primeira informação que eu trouxe é um pouquinho longa, mas eu a coloquei ali inteiramente, porque eu queria ser fiel a esse texto. E diz assim, não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Estão prestando atenção? Numa só existência. A vida é uma só com várias existências. Mas confie porque a vida é eterna, infindável. Em outras palavras. Não pense também que, depois desta, irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Nada disso. Morreu, virou santo, vai para o céu. Isso aí, nem minha netinha mais nova de 10 anos acredita. Ninguém acredita nisso. Morreu, vira santo. Não, morreu, continua igual como era na terra.
né? Porque a vida é uma só. Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida que continuará sempre. A mesma vida. Estamos no plano material, desencarnamos através de processo natural, o nosso corpo irá se decompor e se transformar, ou será cremado, mas o nosso espírito sai do corpo, mas não sai da vida e continua na vida. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se. Detalhe, esses grifos não existem no original, eu que coloquei, propositadamente. Procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. Está no livro Minutos de Sabedoria, página 76. O livro Minutos de Sabedoria é esse aqui, este livrinho aqui. O autor é Carlos Torres Pastorino. Uma rápida pincelada sobre ele. Ele seguia a carreira do sacerdócio da Igreja Católica Romana e estava no Vaticano. Ele já é desencarnado há muitos anos. Quando o Papa da época, salvo o engano da minha memória, era o Paulo VI, resolveu aceitar, aprovar, concordar com o nazismo na Alemanha e com o fascismo na Itália. Como ele não concordava com isso, ele se retirou da carreira sacerdotal, ficou um tempo afastado, saiu, se desligou, até que teve a oportunidade de ler, caiu-lhe às mãos, o Livro dos Espíritos. Leu do começo ao fim, com o maior cuidado, e declarou-se espírita a partir daquele momento. Ok? Divulgador do Esperanto também. Ah, sim, o Leandro é um especialista em Esperanto, essa língua internacional fundada por Luiz Zamenhof, se não me engano. É isso? E o que é que ele foi, o Carlos Pastorino? Ele foi esperantista e divulgador do Esperanto. Tinha programa na rádio no Rio de Janeiro e escreveu livros sobre Esperanto que até hoje estão por aí. Ok, que bom. Essa informação eu não tinha, Leandro, que bom. Vivendo e aprendendo, a gente aprende todos os dias. Não é de graça que os sábios dizem, nós aprendemos até com as crianças. Claro, todos aprendemos todos os dias. Aprendemos com os erros dos outros e, sobretudo, com os erros nossos, né? Esse livrinho aqui, já que eu falei nele, eu vou ler a primeira página dele, que tem o número 1. Vejam o que diz. Não critique. Bom, eu sei que aqui em Balneário Camboriú ninguém critica ninguém, né? Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Vou repetir a última frase. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. No livro Na Seara do Mestre, está dito assim: façamos o propósito de alcançar a maior soma possível de aperfeiçoamento. Que tipo de aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento intelectual e, sobretudo, aperfeiçoamento moral. É uma boa sugestão. Está ali o autor, a edição e a página onde pode ser encontrado o texto. Façamos o propósito de alcançar a maior soma possível de aperfeiçoamento. Vale para todos nós. Por quê? Porque se vamos viver para sempre, quanto mais nos aperfeiçoarmos, melhor. Seremos os primeiros beneficiários do aperfeiçoamento. É óbvio. É ululantemente evidente. Muito bem. Falemos alguma coisa sobre o uso do tempo.
O tempo, na contagem humana, tem 24 horas. As 24 horas são iguais para todos nós, não há diferença alguma. Onde está a diferença quanto ao uso do tempo? Está na maneira como nós o utilizamos, nós o usamos. Depende de como eu faça uso das 24 horas que estão disponíveis. Chico Xavier fazia um teste e um treinamento para treinar a insônia, de tal maneira que, em geral, dormia apenas 4 horas e trabalhava um bocado. Um bocado. Vou pular para a disciplina para pegar o gancho do Chico Xavier, antes de falar sobre a leitura. Chico Xavier, cujo nome é Francisco Cândido Xavier, um mineiro, quando recebeu a informação de seu mentor espiritual, chamado Emmanuel, quando ele recebeu a informação de que iria psicografar livros, e para quem não sabe, Chico Xavier tinha estudo pouco, não chegava ao grau universitário, o Emmanuel disse para ele: não se preocupe, você precisa apenas de 3 requisitos para desempenhar essa tarefa. 3 requisitos? Sim. Quais são? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. E graças a isso, Chico Xavier, como seguramente a maioria sabe, psicografou apenas 428 livros sobre os mais variados assuntos, inclusive de ordem técnica, em variados ramos da ciência. Um trabalho excepcional. Disciplina vale para tudo em nossa vida. Ter disciplina, às vezes não é fácil. Aliás, nem tudo é fácil, mas somos capazes de conquistar. Somos capazes de conquistar a disciplina, somos capazes de usar melhor o tempo. Por exemplo, alguém diga um número entre 2 e 288. Um número qualquer. 178. Ok. O que está escrito na página 178? Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Muito bem, então, que relação tem isso com o uso do tempo? É simples, como é pequenininho, embora seja um grande livro, eu posso colocar no bolso, as mulheres podem colocar na bolsa, podem levar na mão, tranquilamente. Está numa fila, a fila é meio grande, ao invés de ficar irritado ou ansioso, pega este livrinho que está no seu bolso e leia o que eu acabei de ler, que a senhora disse ali, página 178. Estará aproveitando o tempo e demonstrando aos outros que tem um comportamento digno, respeitoso, não vai furar a fila. Não é? Certamente a grande maioria já ouviu falar que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Não é? Já ouviram isso, né? Testemunhas invisíveis. Invisíveis porque estão no mundo espiritual, mas há coisas invisíveis no mundo material. Aqui, por exemplo, neste auditório, não há nenhum aparelho de rádio. Neste auditório, neste momento. Nenhum aparelho de televisão. Mas as ondas hertzianas do rádio, por exemplo, se eu estiver com o rádio aqui, eu ligo, eu sintonizo. Eu sintonizo a emissora de rádio. Eu sintonizo a emissora de televisão. E nós estamos vendo isso? Ninguém está vendo, mas existe. Não é? Há coisas que existem e que a gente não vê. O ar, por exemplo, o oxigênio. Eu, pelo menos, não enxergo. Não sei se o Leandro enxerga. Então, não? Alguém enxerga o ar?
Nós sentimos, né? Sentimos o vento, a brisa maravilhosa de Balneário Camboriú. Não percebe, não vê, mas sabe que existe. Muito bem. Agora sobre a leitura. Se nós vamos viver para sempre, e isso vai acontecer mesmo, queiramos ou não, entendamos ou não, aceitemos ou não, isso irá acontecer. Assim como as leis que nos regem são leis da natureza, queiramos ou não, elas nos regem. Aceitemos ou não e até imprequemos contra elas, elas nos regem. São as leis naturais ou divinas que comandam a nossa existência, aqui ou no plano espiritual. Sobre a leitura é um hábito saudável, especialmente quando os livros escolhidos forem positivos, forem edificantes, tiverem bom conhecimento das ciências, das filosofias, das artes, das letras, etc. Porque o conhecimento é cumulativo. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo e vou aumentando o grau do meu conhecimento, de tal maneira que de repente o meu vocabulário aumentou significativamente, o meu conhecimento também, e quem lê, na medida em que leia mais, consegue se comunicar melhor, por escrito ou oralmente. Fala melhor, escreve melhor, ouve melhor, enxerga melhor no mais amplo sentido, observa melhor, compreende melhor. Só tem vantagens quem lê. Não há nenhuma desvantagem em ler. E a leitura é um hábito que pode ser construído por quem saiba ler. Basta só esse requisito. Há pessoas, e já ouvi isso mais de uma vez, mas eu sou incapaz de ler. Eu começo a ler, me dá uma soneira, eu tenho que entregar o livro. Tenho que deixar o livro de lado. Precisa de um pouco de disciplina. Leia sentado. Está com sono, com um pouco de sono, é natural. Às vezes a pessoa que trabalhou o dia inteiro está cansada. Molha o rosto com água fria e lê um pouco. E não precisa ler 5 horas por dia desde o começo. Vamos fazer um testezinho, 15 minutos por dia de leitura. Todos somos capazes de incorporar esse maravilhoso hábito em nosso dia a dia. Se nós somos capazes de incorporar hábitos que só nos trazem malefícios, e às vezes graves, e todos sabemos de cor e salteado, que servem como exemplos, os hábitos do tabaco, em suas diversas formas, e os hábitos da ingestão da bebida alcoólica, de bebidas destiladas ou não. Se nós somos capazes disso, por que não seríamos capazes de incorporar este hábito que só nos vai trazer benefícios, só nos vai trazer vantagem? O maior beneficiário de quem lê é a pessoa que lê. E os demais à sua volta que se beneficiam disso também. Vamos em frente. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Os grifos são meus, também não está no original. Onde está esse texto? No livro muitíssimo bom, espírita, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, um dos clássicos do espiritismo, que escreveu isto no século XIX. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Se eu tenho vontade, eu faço. Não é de graça que a sabedoria popular, que é construída fruto da aguda observação, percepção do dia a dia, construiu a frase: querer é poder. Se eu quero, eu posso. Tenho que ter firmeza. De vez em quando eu vou derrapar, vou escapar, vou cair. Sim. Mas eu levanto de novo e sigo em frente. Não me entrego. Disciplina. Disciplina e vontade. A vontade comanda. Ainda mais agora que sabemos que quem comanda tudo é o Espírito. Aliás, sabemos não, apenas estamos enfatizando. Seguramente todos sabem. Um exemplo de meta, já que estamos no começo do ano, dia 5 de março. Um exemplo de meta, porque no final do ano a gente costuma fazer uma listinha mental, né? Puxa, no ano que vem, se Deus quiser eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Faz várias promessas. Primeira sugestão minha: quem não fez e pretende fazer,
escreva a relação do que pretende fazer neste ano de 2016. Escreva, para no final do ano olhar e ver o que conseguiu fazer. Não vale olhar no meio do ano para ver se está indo mais ou menos. Tem que ter como se diz, tem que ter uma conformidade entre o que foi prometido e o que vai ser realizado depois. O estudo do Espiritismo, a pessoa, para conhecer e bem a veneranda doutrina espírita, terá que ler 18 livros. Ler e estudar. O estudo, na verdade, é uma leitura repetida. Ela é mais vagarosa, mais lenta, mais comparada, mais analisada, mais refletida, mas não deixa de ser uma leitura. O estudo é uma leitura, apenas que mais vagarosamente, mais detidamente, e examina com mais cuidado. Quais são os 18 livros? Os 5 primeiros são as 5 obras fundamentais. A mais importante delas, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno, ou o título completo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, foi traduzido para a Federação Espírita Brasileira por Manuel Quintão, que é o mentor espiritual desta Casa Espírita, da Casa de Jesus. Os demais 4 livros foram traduzidos para a FEB, Federação Espírita Brasileira, por Guion Ribeiro, engenheiro, poliglota, vernaculista, revisor de ninguém menos que Rui Barbosa. Então, esses 5 primeiros volumes são as 5 obras fundamentais, chamadas de Pentateuco Kardeciano. Os 12 primeiros volumes da Revista Espírita, redigidos os volumes por Allan Kardec, o nosso professor Rivaio. São aí 5 e 12, 17, e o 18º, O que é o Espiritismo, também por Allan Kardec, um livro com 100 e poucas páginas, ótimo para ser indicado àquelas pessoas que desejem ter uma noção do que é o Espiritismo. Só tomem um cuidado, porque há um livro com o mesmo título chamado O que é o Espiritismo, cujo autor é Arthur Conan Doyle, um inglês, que talvez por esse nome ninguém saiba quem seja, mas é o autor daquele personagem conhecidíssimo chamado Sherlock Holmes. Ok? O livro é ótimo, não há nem nada contra ele, apenas que, a meu ver, deveria ser chamado o que é o espiritualismo, e não o que é o espiritismo. Só essa ressalva, mas o livro é ótimo. Haveria um 19º livro, que seriam as obras póstumas do próprio Kardec, só que depois de desencarnado. Essa é a primeira questão. Não coloquei ali porque existem algumas críticas. A primeira é que essa obra foi levada a lume depois que Kardec desencarnou. A segunda é pelo título. Se o título é Obras Póstumas, no plural, não poderia ser um único só, deveria ter mais de um. Mas existem dados excelentes nesse livro, como, por exemplo, uma biografia resumida de quem foi o professor Rivaio, o nosso Allan Kardec. O que é que nós temos por objetivo? Como já dissemos, o aperfeiçoamento pessoal. A cada dia vamos melhorar, um pouquinho, devagarinho, a pouco e pouco. E tem que ser assim, pois nem a natureza dá saltos, vamos nós dar, tem que ser devagar mesmo, mas com persistência, com vontade. A segunda sugestão, a opção pelo bem sempre. Optar pelo bem é seguramente a melhor escolha. Ninguém vai se arrepender de optar, de escolher por fazer o bem sempre. E digo mais, em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Optar pelo bem, ser uma pessoa de bem, voltada para o bem e para a sua prática. Ser um homem de bem, homem no sentido de ser humano, homens e mulheres de bem, respeitosos e respeitadores, respeitando inclusive as crianças, como deve ser,
Devemos respeito a todas as pessoas, inclusive às crianças, que são crianças da presente existência, mas que talvez sejam espiritões bem velhos, né? E cada qual deve cumprir a sua parte. Imaginar se cada um cumprir a sua parte e cumpri-la bem. Eu faço a minha parte, faço tudo com capricho, não importa o que eu faço, por mais simples que seja o meu trabalho. Se eu for escrever um bilhete, eu vou caprichar na escrita daquele bilhete, na limpeza, na apresentação, no asseio. Tudo muito simples, mas tudo muito bem caprichado, cumprindo a sua parte. Tudo que eu fizer, eu vou fazer de melhor, seja qual for o meu trabalho. Eu me lembro que em Curitiba, há alguns anos atrás, eu sou de Curitiba, mas meu filho, o caçula, Alexandre, que está aqui, ele mora há 10 anos aqui, trabalha em Itajaí. Minha nora Raquel também, que também está presente, também trabalha em Itajaí. Eu frequento, portanto, Balneário Camboriú há cerca de 10 anos. E agora que me aposentei, estou mais aqui em Balneário do que em Curitiba. Minha mulher está mais apaixonada por Balneário do que eu. Eu também estou apaixonado por Balneário, estou achando excelente a cidade. Tem ótimo clima, as pessoas são alegres, são sorridentes. Tem gente que não é alegre nem sorridente? Tem. Tem gente que é encrenqueira? Tem. Tem gente que gosta de confusão e se compraz da confusão? Tem. Mas isso tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas a maioria aqui, nossa, a maioria aqui é de um humor extraordinário. Eu contei um dia desses aqui, vou repetir rapidamente. Fui fazer uns exames de rotina no laboratório aqui em Balneário Camboriú. Entrei na fila, peguei a ficha de prioritário, que, afinal, na terceira idade tem que ter alguma vantagem, né? Aí a pessoa que me atendeu apertou a campainha, eu vi, era meu número. Disse assim: meu querido, por favor, sente aqui. Eu, que não estou acostumado, venho de Curitiba, né, já, mas fiquei contente de eu receber essa expressão. Ela me atendeu super bem e disse: agora o senhor passa para outra sala, que eles vão lhe chamar pelo nome, para a coleta do sangue. Eu ia fazer exame de sangue. Aí fui ali mais um pouquinho, Antônio. Me levantei, uma pessoa sorrindo para mim, disse: bom dia. Olhou e disse: é por aqui. Meu amor, por favor, sente aqui. Gente, não eram 8 horas da manhã. Não eram 8 horas, eu estava em jejum para fazer o exame. Eu digo: louvado seja Deus, né? Que maravilha. Aliás, chamar de querido aqui, eu já vi que é uma regra, né? Coisas do gênero. Eu saí um sábado aqui do centro, estava assistindo a palestra como vocês estão aí. E quando saímos, eu e minha esposa, que também está aqui, começou a garoar. Aí nós paramos numa purificadora que tem ali para comprar algumas coisinhas. Compramos, pagamos, e quando olhamos, desabava o mundo, uma chuvarada daquelas. Uma das donas, 2 senhoras: não, meu querido, não se preocupe. Meu querido, não se preocupe. Digo: não estou preocupado, estou preocupado com a senhora que deve fechar o estabelecimento. Não, nós vamos até mais tarde, pode ficar. Eu vou esperar acalmar. Como não acalmou, me vem ela com um guarda-chuva e me empresta o guarda-chuva, não sabe nem o meu nome. Eu fiquei assim, digo: mas a senhora como é que vai ser? Não se preocupe que eu tenho outros lá. Pode levar, depois o senhor entrega, de volta. Digo: mas que povo maravilhoso, que gente bem-humorada, né? E confiante. Oxa vida, aqui, não é? Olha, pode parecer pouco para vocês que estão acostumados. Para quem não está acostumado, como é o meu caso, a gente se espanta, sabe? Para o bem, positivamente. Então, cumprir a parte e ser útil, e cada vez mais útil. E todos nós temos condição de ser úteis. Independe de ser branco, negro, amarelo, vermelho, se você pensar em indígenas, independe de ter dinheiro, de não ter, de ser pobre, de ser rico. Cada um está em condições de ser útil, prestando uma informação correta, agindo bem com todo mundo, sendo útil, prestativo, como foi essa senhora comigo e com a minha esposa na padaria, sem nos conhecer, ofereceu um guarda-chuva. Pode parecer pouco, mas não é. Não é? Enfim, todos temos condições de ser úteis aos outros. E a gente recebe o que faz, porque cada um colhe o que planta, né?
e agirmos com caridade. É uma das bandeiras do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E como dizia o apóstolo Paulo, que define tudo sobre a caridade. O que é a caridade? Segundo o apóstolo Paulo de Tarso, caridade é o amor em ação. Qualquer gesto de amor, qualquer gesto de boa vontade, qualquer gesto de ajuda, é caridade. Não é só a caridade de dar um dinheiro para quem está pedindo. Às vezes é muito importante, porque aquela pessoa pode estar passando fome. E quem passa fome tem o corpo trêmulo, fica trêmulo pela fome. Não é? A caridade de ouvir alguém com atenção, com interesse. A pessoa está desestruturada, está angustiada, está nervosa. Se você ouve com atenção e com interesse, é uma caridade. Ele está desabafando e ao mesmo tempo se aliviando. Não é? Há várias formas de caridade, várias, inúmeras, incontáveis. Nós sabemos bem o que seja. E o Espiritismo é todo racional. O Espiritismo se baseia na razão, na lógica, no equilíbrio, no bom senso, mas sobretudo na razão. A ponto de a definição espírita de fé conter a palavra razão. Qual é a definição? Fé, a definição espírita de fé. Eu começo a me entusiasmar e me atrapalho um pouquinho. Qual é a definição espírita de fé? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Onde é que está escrito isso? Na página de abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou repetir pela importância. Fé inabalável só o é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Se não bater com a minha razão, se não bater com a minha lógica, não aceito. Aliás, a doutrina conduz a todos os que a seguem ou por ela são simpatizantes a isso. Ela sugere que tudo aquilo que não passar pelo filtro da nossa lógica e, sobretudo, da nossa razão, deve ser deixado de lado. Só deve passar, só deve ser aceito aquilo que a razão acolher. E com isso nós criamos uma convicção. E por isso nós temos a convicção de que nós somos seres imortais, indestrutíveis, que viveremos para sempre, e, portanto, teremos que continuar nos aperfeiçoando sempre, estando trabalhando ativamente ou estando inativos, como é o meu caso e de tanta gente aqui em Balneário, que eu sei que tem muita gente aposentada aqui. Continuamos trabalhando, por quê? Porque toda ocupação útil é trabalho, como está definido. E Deus abençoa todos aqueles que trabalham. Deus abençoa sempre a quem trabalha. Não é? Toda ocupação útil é trabalho. E um dos objetivos é progredir sempre, procurando eliminar o orgulho e o egoísmo, que infelizmente ainda são as maiores chagas da humanidade terrestre. Isso está na questão 785 do Livro dos Espíritos. Pode restar uma dúvida, sem dúvida, especialmente para aqueles que vêm pelas primeiras vezes, dizer, mas puxa vida, eles falam em reencarnação, que vamos viver para sempre, mas eu não tenho prova nenhuma disso, como é que eu vou saber? Se eu reencarnei, se eu não reencarnei, se fui rei, se fui operário. Aliás, é uma unanimidade. Todo mundo que diz que sabe o que foi na outra encarnação, em geral, faz parte da corte. Faz parte da corte na ala superior. Ou é rei, rainha, príncipe, etc. Ninguém é operário, lixeiro, e são coisas úteis. Os lixeiros são coisas úteis. Eu até me perdi no caminho, agora que eu falei no lixeiro, me lembrei. A importância de toda atividade. Em Curitiba, muitos anos atrás, pela primeira vez, os chamados garis na época, não, eles eram chamados lixeiros na época, hoje são chamados de garis, fizeram uma greve e ficaram em greve por 4 dias. A cidade ficou um caos. Só ali as pessoas perceberam claramente a importância do trabalho que essa gente desenvolve, que deve ser respeitada. Trabalho maravilhoso.
Balneário Camboriú, pelo que eu tenho visto, é uma cidade limpíssima. Vejo gente varrendo e limpando o tempo todo. Não só na praia. Claro que tem um ou outro lugar que suja. Mas é normal. A grande maioria é uma cidade limpa. E a gente, o ser humano é gozado. Se eu entro num lugar que está todo limpinho e estou com um papel de bala ou de chiclete, ou seja lá do que for, para jogar fora, se eu vejo tudo arrumadinho, eu não tenho coragem de jogar. Agora, se está mais ou menos, jogo também. Não vai fazer diferença, já está sujo. Não deveria ser assim. Deveríamos, não, vamos segurar aquele papel até encontrar a primeira lixeira na rua. Não é? Então, com a reencarnação, que literalmente quer dizer entrar de novo na carne, a reencarnação significa que o espírito, ou a alma, para quem preferir, vai receber um novo corpo. É o mesmo espírito com um novo corpo, vai participar de uma nova jornada de evolução neste planeta ou em outros, já que a Terra não é o único planeta habitado. Já dizia Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. A reencarnação coloca tudo em seus devidos lugares e mostra por que existem essas diferenças entre nós. A começar pelo fato de que todos partimos do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes não no sentido pejorativo, mas no sentido de não conhecer, de não saber. Partimos do mesmo ponto, mas não fomos criados ao mesmo tempo. Existem pessoas com mais experiência, com mais tempo, com mais encarnações. Né? Querem um exemplo disso? Rapidamente. No dia 29 de abril de 2006, eu gravei a data, porque é o dia do aniversário de Guaratuba, é uma praia paranaense que eu frequentava, eu e minha família frequentávamos. No dia 29 de outubro, todos os jornais do mundo trouxeram a informação de que no dia anterior, na cidade do México, capital, um menino com 6 anos de idade, meia dúzia, tinha dado uma aula para médicos sobre causas e consequências da osteoporose e foi aplaudido em pé, ou de pé, com 6 anos. Como isso é possível? Você não teve estudo prévio. Entrevistado, a mãe dele disse, ele passou a se interessar pelos estudos médicos desde o momento em que aprendeu a ler, com 2 anos de idade. Outro exemplo, nos Estados Unidos da América, um coreano do Sul obteve o título de doutor em física com 17 anos de idade. No Brasil, não sei se no ano passado ou no ano retrasado, acredito, no Rio de Janeiro, havia um professor de matemática dando aulas e um dos seus alunos era seu filho. E ele ia indo muito bem e percebeu que o menino gostava demais de matemática. E pediu autorização para a direção se o filho dele podia ajudá-lo nas aulas. A direção concordou, o menino começou a ajudar. E foi avançando e de repente sabia mais que o pai em matemática. Conclusão, vou resumir. Já devem ter visto porque isso saiu nas emissões de televisão. Há pouco tempo, há menos de 2 anos atrás, o menino obteve o título de mestre em matemática sem sequer ter entrado na universidade. Como é possível isso? De onde veio? Deus é injusto? Alguns privilegiam, a outros não? É claro que não. Isso é conquista do passado, que fica com ele, porque o que a gente conquista fica para sempre. Ninguém derruba, não há traça que coma, não há ferrugem que corroa, não há ladrão que roube, é nosso e ninguém tira. Por isso a importância de avançar no conhecimento e consolidar esse conhecimento cada vez mais. É em nosso próprio favor e em favor das pessoas com quem convivemos. Isso fora outros tantos exemplos, como... O Leandro está me avisando que faltam 5 minutos. Não sei se é um aviso bom ou um aviso ruim. Veja o caso de Beethoven. Para quem não sabe, a mãe de Beethoven teve 3 ou 4 filhos antes dele, todos com deficiência física. Quando ela ficou grávida,
Todo mundo, inclusive da família, diz, pelo amor de Deus, promova o aborto dessa criança, vão ter mais um problema. Mas a mãe firme, de jeito nenhum, fico até o fim. Nasceu o Beethoven, o Ludwig von Beethoven, que tinha problema de surdez, esse mestre da música clássica, que todos ovacionamos, que todos reverenciamos, Beethoven, e tantos outros assim, né? Milhares de exemplos de reencarnação que nem preciso contar aqui. Livre-arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser. A coisa é simples, mas vejam só, em cima do lance, justiça, colher exatamente o que você plantou. Se eu planto semente de abóbora, eu não posso esperar colher um abacate. Isso é tão evidente, né? Mas é assim, eu só colho o que eu planto. Por isso que a sabedoria popular também diz, quem semeia ventos, colhe tempestades. O que é livre-arbítrio no dicionário comum? Eu costumo consultar o dicionário da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Diz lá, livre-arbítrio é a liberdade de fazer escolhas de acordo com o seu discernimento. Significa que o discernimento varia de grau para grau. Por que eu estou mencionando isso? Porque existem mães, existem pais que às vezes se cobram, puxa, podia ter feito assim, o assado, quando meu filho era menor, eu não deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo. Não se cobrem, porque cada qual age de acordo com o livre-arbítrio e de acordo com o seu discernimento naquela época. Na medida em que vamos avançando na leitura, no estudo, na reflexão, vai se ampliando o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, o nosso discernimento, que é a capacidade, sobretudo, de distinguir o bem do mal. E com isso obtemos as conquistas que são nossas para sempre. O conhecimento, a inteligência que pode sempre ser desenvolvida e as virtudes. O conhecimento e as virtudes são nossas aquisições que ficarão conosco para sempre, ninguém tira. Farão parte integrante e inseparável da nossa individualidade sempre, nesta encarnação e nas outras. Exemplos, a paciência, chamada de ciência da paz, né? Não é fácil, mas ela é possível de ser trabalhada, ter paciência, né? Às vezes se diz, não, eu perdi a paciência. É uma força de expressão, porque na verdade ninguém perde o que não tem. A pessoa não pode perder, né? Ninguém pode perder o que não tem. Então, se ela perdeu a paciência é porque não é paciente ainda, né? Vai ser um dia. Tolerância, ser mais tolerante com os outros. Quando nós sabemos pelo Espiritismo que somos imperfeitos, onde vivemos num planeta onde prevalece o mal e a imperfeição, é evidente que nós temos que ser mais tolerantes com os outros, para que os outros, entra aí a inteligência, sejam tolerantes para conosco mesmos, para com os nossos defeitos, que muitas vezes nós não enxergamos, mas os outros enxergam. Quando a gente consegue enxergar um defeito nosso, meio caminho andado para corrigi-lo e suplantá-lo. Bom humor, bom, já falei disso. Santa Catarina, nem precisa dizer, né? Bela e Santa Catarina, cidade, Balneário Camboriú, a cidade do bom humor. Bondade, uma das virtudes que eu mais admiro, eu pessoalmente. Puxa, se olhar, você vê que é uma pessoa boa pelo olhar meigo, carinhoso, que está ali para ajudar, como quem diz, olha, estou aqui, qualquer coisa, estou aqui, não precisa falar nada. O silêncio é ouro, né? E o amor, que é a lei maior da vida. Antes de encerrar, vocês devem estar vendo ali que tem 3 letrinhas, E-M-E, né? Isso é um lembrete para mim mesmo, porque todo mundo diz, puxa vida, mas eu só vou levar conhecimento, as virtudes? Não. Ninguém vira santo quando morre. Leva também os seus erros, males e equívocos, que não conseguiu superar e que vai levar consigo, porque para frente precisa superar e reparar. Não adianta só se arrepender, não adianta só pedir desculpas, não. Tem que se arrepender e reparar. E para finalizar, diria que o amor é a lei maior da vida. E Cristo resumiu
a lei e os profetas, nessa frase que eu já mencionei aqui, que todos já conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse e que seremos assim. E seremos assim, muitíssimo melhores e muitíssimo mais felizes desde agora aqui mesmo na Terra. Muitíssimo obrigado pela atenção com que fui distinguido. Nós agradecemos ao Antônio pela palestra, pela exposição bem-humorada, da qual nós tiramos sempre aquela lição fantástica, né? Se a gente aproveitar bem esses preceitos doutrinários, né, que foi como ele iniciou o tema, aproveitando, nós vamos fazer tudo isso, trabalhar ao nosso favor, em favor do nosso progresso, que afinal todo mundo quer ser feliz, né? E a gente só é feliz quando a gente progride moralmente. Então aproveitemos os ensinamentos e as oportunidades que a doutrina espírita nos fornece para nosso próprio benefício.